Amém. Graças a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz no Senhor Jesus. Por favor, abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 4. Reverendo James está na nossa congregação lá no Riviera, pregando hoje ali. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso 17, na Nova Almeida Atualizada, nos diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Queridos, esse texto o apóstolo Paulo está falando àquela igreja, e é a palavra de Deus que fala para todos nós hoje, e ela nos traz uma exortação muito séria a respeito da nossa maneira de viver. Nós, como pessoas chamadas, convertidas, discípulos do Senhor, aqui, ok? Esse aqui? Ok, desligado. Então, perceba que ele vai falar a respeito dessa nova maneira com que nós somos chamados a viver após a conversão. O fato é que nós vivemos uma época onde existe um evangelho sendo pregado, sendo praticado de uma maneira não correta, não bíblica, um evangelho diluído, um evangelho light, um evangelho facilitado, inclusivo, para poder, de certa forma, alcançar mais pessoas. Mas nós não enxergamos nas Escrituras nenhuma orientação para que se faça isso. Não enxergamos nas Escrituras nenhum ensino de Jesus para que nós facilitemos essa proclamação do Evangelho. Pelo contrário, a proclamação do Evangelho, ela é sempre desafiadora para cada um de nós. E o Evangelho, ele vem para nos transformar. A salvação, ela implica numa santificação, no fato de nos tornarmos santos. Ou poderíamos dizer que a salvação, ela produz essa santificação. Aqueles que verdadeiramente foram alcançados,
foram salvos, redimidos, feitos uma nova criatura, eles têm uma mudança de vida. Eles passam a agir de maneira diferente. Então, quando olhamos para esse texto, e eu peço que vocês me acompanhem, o apóstolo Paulo, tratando tudo isso, ele já inicia aqui no verso de número 17, de uma maneira bem desafiadora. Ele diz para eles, portanto, eu digo isso e testifico. Com essa expressão, ele quer enfatizar o que vem a seguir. Ele está dizendo e testificando o que acabou de falar. Não vivam mais como os gentios. Isso, para aquela comunidade daquela época, era um choque cultural tremendo. Para eles que viviam numa cidade como a de Éfeso, uma metrópole naquela época, um local de uma cultura muito grande, de muito comércio e de uma religiosidade muito grande também, embora toda corrompida, ali naquele local ficava o templo da deusa Diana, Artemis, e ali, em meio àqueles cultos pagãos, existia a questão da prostituição cultual. Como forma de culto, eles praticavam até mesmo a prostituição. E isso era tido como algo normal, a normalização de algo que nós temos como contrário, como errado, à luz da palavra de Deus. Mas não se engane pensando que vivemos época diferente. Não que nós tenhamos a prostituição como algo cultico em religiões, mas vivemos uma época onde a prostituição, a pornografia, a sensualidade e tantas outras práticas sexuais erradas são tidas como normais na nossa sociedade. Já foram, por assim dizer, normalizadas em meio à sociedade. Quando eles ouvem isso daqui, esta palavra, vocês não devem mais viver como viviam, como vivem os gentios, e isso trazia um desafio muito grande para eles, porque muitos deles não apenas praticavam certas coisas, mas essa corrupção estava em todas as áreas. Em meio ao comércio, em meio aos negócios, em meio às amizades. E o que a palavra de Deus está trazendo para eles agora é um grande desafio. Vocês não podem mais viver dessa maneira. Talvez na época que você converteu, ou que Deus te converteu, melhor dizendo, pessoas te orientaram. Olha, agora você precisa mudar algumas coisas. E esse é a verdadeira orientação. Por mais dura que ela seja, o fato é que quando nós passamos nos tornamos discípulos do Senhor, seguir os mandamentos do Senhor, isso vai implicar em mudança de atitude. Não podemos suavizar isso, queridos. Não podemos dizer, olha, venha como está, permaneça como está, o Senhor te ama, Deus é amor. É necessário que haja mudança. Perceba no texto, ele diz, não vivam mais como vivem os gentios. E aí ele passa a descrever como esses gentios viviam. E temos, entre várias questões aqui, pelo menos 3 que nos destacam nesses 3 primeiros versículos. No verso de número 17, ele diz que eles vivem na vaidade dos seus
próprios pensamentos. Essa vaidade de pensamentos são pensamentos vazios, pensamentos insignificantes, pensamentos sem uma essência boa, coisas que vêm à mente e que não produzem algo de bom, de concreto. Eles se entregavam, eles viviam essa vaidade, começando na sua própria maneira de ver, de pensar, de enxergar as coisas. A vaidade corria solta, por assim dizer. Há muita vaidade hoje também. Muitas pessoas que são guiadas pela vaidade dos seus pensamentos, que são conduzidas e que colocam seus propósitos direcionados por aquilo que o coração, que a mente, que a vaidade impulsiona eles. Diz o texto, no verso de número 18, que eles, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Aqui no verso 18 ele menciona pelo menos 3 coisas, que eles têm esse entendimento obscurecido, um entendimento que está em trevas, é uma cegueira espiritual, por conta de buscarem somente a vaidade que assim desejavam. Mostra que por conta disso eles estão separados de Deus, afastados de Deus. Mostra que eles vivem na ignorância, nesta falta de um conhecimento verdadeiro. Essa ignorância é a falta do conhecimento do Deus único e verdadeiro. E ainda acrescenta que tudo isso por conta dessa dureza do coração. Quando menciona esse termo da dureza do coração, é daqueles que são obstinados, daqueles que não dão ouvidos à razão, à exortação, ao chamado, são aqueles que preferem seguir os seus próprios pensamentos, o seu entendimento. Olha, mas eu penso assim, eu entendo assim, o meu jeito é assim, se quiser viver comigo tem que me aceitar do jeito que eu sou. Já ouviu alguém falando mais ou menos assim? Esse é o meu jeito. Quando me conheceu, sabia o jeito que eu era, agora não adianta reclamar. São essas pessoas de coração dura. E quando nós lemos o Antigo Testamento, quantas vezes Deus, através dos seus profetas, falou para aquele povo de dura cerviz, povo que é difícil de se dobrar, de se humilhar, de reconhecer que precisam de Deus, um povo obstinado, distante. É assim que a Bíblia está descrevendo aqui esses que não possuem a Deus, esses ímpios. Perceba, relembrando, ele inicia o texto dizendo que nós não podemos viver como os ímpios. Agora ele está descrevendo como que os ímpios vivem. Verso de número 19, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Essa situação que eles viviam, dessa maneira entregue à vaidade, na cegueira espiritual, com o coração endurecido, fez com que eles se tornassem insensíveis. Sabe, a pessoa quando faz uma maldade, naquela primeira vez que ela faz, ela pode sentir o impacto daquilo na vida dela. Mas se ela repete aquilo 2, 3, 4 vezes,
ela vai perdendo a sensibilidade com aquilo. E todos nós, de certa maneira, vamos nos tornando insensíveis. Quando nós ouvimos falar a respeito das injustiças, das maldades, aquilo mexe conosco, nos sentimos mal com aquilo, mas aquelas notícias voltam todos os dias, todas as semanas, ao ponto de nós começarmos a acostumar com aquilo que está errado. É natural do ser humano a acostumar-se com o que está errado. Se você lá na sua casa observe no canto da parede da sala uma teia de aranha, você olha, poxa, aquele negócio está feio ali, eu preciso limpar aquilo. E você não limpa. Passa alguns dias, você olha de novo, oh, a teia de aranha, eu preciso tirar aquela teia de aranha. E não tira. Dentro de alguns dias você esquece, porque aquilo se tornou normal. Se tornou normal. A insensibilidade é um risco que todos nós corremos. E a advertência bíblica aqui é que os ímpios, ao darem vazão aos seus pensamentos, às suas vaidades, foram se tornando duros de coração e insensíveis para com tudo que acontecia ao redor. Eles também estavam ouvindo falar a respeito do evangelho da salvação. Eles estavam ouvindo falar a respeito de Jesus. Eles estavam observando alguns sendo convertidos, alguns mudando de vida, alguns abandonando o pecado, abandonando todas aquelas coisas erradas. E eles, observando tudo aquilo, não se sensibilizaram, não conseguiram abrir os olhos, entender que aquela mensagem era para eles também. Então, queridos, a realidade da velha natureza. Todos nós que fomos convertidos um dia, nós, antes da conversão, tínhamos uma velha natureza, longe de Deus, entregue às vaidades, entregue ao pecado, até que Deus nos transformou. E uma vez nos transformando, Ele chama a nossa atenção, nos exorta para que nós não continuemos a viver daquela maneira. É incoerente, é incorreto alguém que foi agraciado pelo Senhor ainda levar um padrão de vida como um ímpio. Nós não somos mais ímpios, nós não somos descrentes, nós somos feitos santos, salvos, convertidos, transformados pelo Senhor e capacitados por Ele para levar essa vida santa, como iremos ver aqui. A segunda questão que podemos observar, então, é esse chamado à renovação, do verso 20 até o 23. Verso de número 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, agora ele faz um contraponto aqui. Os ímpios vivem desta forma, mas vocês não. Não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. É bem legal esse termo aqui. Se você observar, algumas versões irão dizer aprenderam de Cristo e outras versões irão dizer aprenderam Cristo. O fato é que a questão é a mesma. Nós aprendemos do Senhor,
no sentido de que Ele ministra para nós, de que Ele mostra a sua verdade, os seus ensinos para nós, e nós aprendemos Ele, porque Ele mesmo se personifica como sendo a verdade. João capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ao dizer isso, ele está se personificando ali, mostrando que ele é a própria verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não foi assim que nós aprendemos do Senhor. Ele dá a ideia de Cristo como sendo tanto a matéria, quanto sendo também o professor. Então, nós conhecemos a Cristo, Ele se revelou a nós. E isso faz toda a diferença, e ele já emenda aqui com o verso de número 21, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Observe que ele fala então a respeito de instrução. Então, igual nós meditamos no texto anterior aqui do capítulo 4, quando fala que ele concedeu uns para apóstolos, profetas, pastores e mestres com vistas ao aperfeiçoamento, ele usa pessoas para que possa haver essa instrução. Mas aí vem uma condicional, se é que de fato ouviram falar dele. Se de fato, meu irmão, minha irmã, você é alguém que ouviu do Senhor, alguém que experimentou do Senhor, alguém que foi alcançado pela obra do Espírito Santo, que te convenceu, que te iluminou, que aplicou a obra redentora de Jesus em você e habita em você na pessoa do Espírito Santo, se isso aconteceu de fato, então a verdade do Senhor está presente na sua vida. A verdade do Senhor, tanto de maneira instrutiva, como sendo a palavra dele, o conteúdo dos seus ensinos, o conteúdo da Escritura, como sendo a verdade personificada na pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. O mesmo Senhor que disse que nunca nos deixaria sozinho, que enviaria outro Consolador, o Espírito da promessa, o Espírito Santo que habita em nós, é Deus presente em nós. Verso de número 22, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. Perceba que ele está falando a respeito de santificação. A santificação tem 3 aspectos. A santificação imediata, que é o ato do Senhor realizar em nós quando da nossa salvação. O Senhor nos tira das trevas e nos traz para a luz. Isso é santificação, é purificação, é tirar das trevas, é tirar da lama do pecado, trazer para a luz, lavar as vestes, nos tornar mais alvos que a neve, e tantas outras expressões que poderíamos usar para ilustrar esta obra do Senhor nos transformando. Isso Ele faz independente de nós. Nós não colaboramos com nada. Nós estávamos perdidos, éramos cegos, pobres e nus, no dizer de Apocalipse. E Ele vem e nos alcança,
e nos santifica, nos torna santos, nos torna justos. A partir daí nós somos chamados, somos incumbidos de perseverar na fé e de crescer na santidade. A santidade, então, agora passa a ser uma obrigação nossa, a de fugir do pecado, a andar na luz, a dizer não para as coisas contrárias à vontade de Deus e a dizer sim para aquilo que Ele quer e que está na sua palavra. Isso é obrigação nossa, é o chamado nosso, é o caminho da santidade. E quando algum crente, porventura, deixa de trilhar esse caminho do bem, esse caminho da santidade, e se desvia e comete pecados, ele está ferindo essa santidade, ele está ferindo esse relacionamento com o Senhor. Veja, não estou falando de salvação, porque o que garante a sua salvação não é a sua santidade, é a obra redentora de Jesus, é o que Ele fez por você. Mas a santidade, a nossa observância da santidade, é que nos dá a graça de viver em comunhão, em paz com o Senhor. Quando um crente peca, fere a sua santidade, ele não está perdendo a sua salvação. Ele está ali manchando esse relacionamento com o Senhor, entristecendo o Espírito Santo na linguagem bíblica. E o Espírito Santo entristecido vai começar a falar, mesmo que seja com gemidos inexprimíveis, o Senhor vai começar a agir nessa alma que está em pecado, mas que pertence ao Senhor, e começar o processo da restauração. Sabe quando alguém comete um deslize, comete um pecado, se entristece com aquilo, a tristeza não é só sua, é o Espírito Santo ali agindo e te chamando de volta para o caminho do arrependimento, o caminho do conserto, o caminho da restauração. O que garante a nossa salvação não somos nós pelos nossos atos, é a obra de Jesus, mas nós somos responsáveis e somos chamados a trilhar o caminho da santidade. Verso 22, havia uma maneira antiga de viver, mas vocês foram instruídos a deixar essa velha natureza e renovar, se deixar renovar no espírito do entendimento. Veja, não é apenas uma questão emocional, não é apenas vir aqui fazer uma oração e declarar algo sobre a sua vida, é você meditar e entender essas verdades, entender a doutrina, entender a obra de Cristo na sua vida, e agora, renovada a sua mente, você endireitar os seus caminhos, fazer caminhos retos, passar a ter uma vida santa, fugir do pecado, fugir do mal, não dar lugar ao diabo, não se entregar à vaidade. É um caminho estreito, um caminho difícil. Se pensa que para aqueles irmãos naquela época foi difícil, para nós da mesma forma. Para eles, muitos deles tiveram que negar, abandonar hábitos, abandonar amizades, deixar empregos que eram envolvidos com a idolatria daquela época, com o comércio ilegal
de tantas coisas daquela cultura. Mas lembre-se de uma coisa: toda vez que você sofrer por causa de Cristo, o Senhor te recompensará. No mundo seremos perseguidos, mas o Senhor que venceu todas as coisas nos garante a vitória também. E entramos no terceiro aspecto aqui, no verso de número 24, somos chamados a revestir da nova natureza. Número 24, e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. O verbo aqui, o revestir, ele nos sugere algo que é deliberado, algo que é proposital e algo que é contínuo. É como você trocar de roupa todos os dias. Você tira uma e veste outra. A ideia de revestir é essa. É a de tirar algo que já não estava bom mais e colocar algo melhor. Ele diz revestir dessa nova natureza. Então, veja, dois opostos, uma velha natureza, uma nova natureza. A velha natureza, semelhante à dos ímpios, a qual todos nós, todos eles ali eram antes, vivendo obscurecidos, vivendo em trevas, entregue à vaidade, agora convertidos, eles são chamados a viver essa nova natureza, criados segundo Deus, o padrão de Deus. Isso nos lembra lá da criação, primeiro capítulo da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus cria o homem e a mulher, Gênesis 1, 26, 27, Ele os criou conforme a sua imagem e semelhança. O pecado veio e deturpou todas as coisas, inclusive essa semelhança que temos com Deus. Por conta do pecado, nós agora já não refletíamos tudo aquilo que é de Deus, os padrões divinos, mas quando existe a conversão, essa imagem ela começa a ser restaurada. Nós começamos a refletir alguns atributos de Deus. Deus é amor e nós começamos a amar, não um amor interesseiro, mas um amor verdadeiro como é Deus. Deus é sabedoria e nós começamos a ter essa sabedoria que vem do alto. Deus é justiça e nós começamos a manifestar a justiça, a viver de princípios de justiça, de moral e de ética, que vem tudo isso de Deus. Esses atributos comunicáveis de Deus são passados a nós aos poucos. Essa imagem e semelhança de Deus em nós ainda não está perfeita. Só será perfeita na glória, quando estivermos lá, no paraíso, onde não haverá mais pecado. Mas esta obra já começou, ela começa na vida daqueles que são convertidos. A restauração dessa imagem, dessa semelhança, desta criatura
criada segundo o próprio Deus, e ele menciona criada em justiça, criada em retidão, que procedem da verdade. Procedem da verdade, aponta mais uma vez para Cristo como sendo a verdade, tanto nos seus ensinos quanto na sua própria pessoa. Veja, é uma batalha de cosmovisões. No mundo nós temos várias cosmovisões, mas poderíamos simplificar em duas: a daqueles que não temem a Deus e a dos que temem a Deus. Aqueles que não temem a Deus, eles não levam Deus em consideração nos seus padrões, nas suas análises, na sua maneira de viver. Então eles enxergam tudo de uma outra realidade, de um outro aspecto. Todos eles deturpados por falta da essência verdadeira. Mas aqueles que são convertidos, a cosmovisão cristã é olhar para esse mundo como um mundo que pertence a Deus e que está sendo guiado por Ele, em todo o tempo, em todos os aspectos. Veja, não está falando apenas de uma transformação moral, não é apenas nos tornarmos pessoas melhores, não é apenas deixar alguns hábitos ruins e começar alguns hábitos melhores. Ele está falando de uma transformação ontológica, é uma transformação do nosso ser, é nos tornarmos realmente uma outra pessoa. É um velho homem, um novo homem, uma velha criatura, uma nova criatura. É uma transformação total. Nós não estamos pregando aqui bons costumes. Não estamos aqui fazendo uma palestra para você se tornar um ser humano melhor, um melhor cidadão, uma pessoa melhor lá no meio da sua família, no seu trabalho. O que a palavra de Deus está dizendo é que nós, ao sermos convertidos, nos tornamos outra pessoa. Na ilustração de Jesus, esse novo nascimento, aquilo que escandalizou, poxa, mas como assim? Por acaso o homem tem como voltar ao ventre materno para nascer de novo? E ele explica a respeito dessa nova realidade. É uma transformação de ser, é uma transformação completa. E eu gostaria de ilustrar isso, já passando aqui para a nossa conclusão, de maneira um pouco mais visual. Como viver? Talvez como vivem os gentios, como que vivem os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, naquilo que dá na cabeça deles, tendo por conta disso, dos seus pensamentos, que não são pensamentos corretos, porque falta a essência verdadeira de Deus, eles têm esse entendimento obscurecido. E então vivem na ignorância, vivem na dureza dos seus próprios corações. E isso faz com que eles vivam separados de Deus. Essa realidade é muito dura, principalmente para aqueles de nós, e eu creio que todo mundo aqui tem alguém na família, ou um familiar, alguém mais próximo, que não seja ainda convertido. É uma realidade dura para nós, porque você olhar para alguém que você gosta, que você tem a amizade dela, e você pensa, poxa, essa pessoa está separada de Deus. Sim, se ela ainda não foi convertida, ela ainda é uma velha criatura e está sem Deus. Isso deveria impulsionar-nos na evangelização.
na preocupação com aqueles que ainda não conhecem a Cristo. Porque lá no início eu falei a respeito daqueles que se tornam insensíveis. E será que nós também não estamos nos tornando insensíveis com aqueles que estão próximos a nós, caminhando a passos largos para o inferno? É isso que o texto está falando. Eles se tornaram insensíveis e se entregaram então à libertinagem, à impureza. Mas como viver? Viver como discípulos de Jesus. E aí entra aquela questão, aquela condicional, se é que de fato ouvimos, aprendemos, fomos instruídos, e a verdade de Cristo e o próprio Cristo, que é verdade, está presente em nós. Então você mesmo pode fazer a sua análise, porque nós não somos chamados a fazer a análise de ninguém, quem é salvo, quem não é. Só o Senhor sabe. Mas você pode fazer a sua própria crítica, autocrítica. Você tem ouvido falar, você foi instruído, você tem essa verdade e vive como um discípulo de Jesus. Ele mostra que precisamos deixar de lado a velha natureza, precisamos nos deixar renovar no espírito do entendimento. E aqui só um parêntese, como bons reformados que somos, é importante ressaltar que nós não temos como impedir a Deus de fazer nada. Então, o que ele quer dizer com deixar o Espírito Santo me renovar? Quer dizer que eu posso dizer não me renova? Ele está falando dessas questões. Esse deixar-se renovar é não viver mais como os gentios, é deixar de lado a velha natureza, é estar buscando viver a verdade do Senhor. É isso que significa deixar-se renovar no Espírito. O Espírito Santo agindo na vida daqueles que estão trilhando esse caminho da santidade. Lembre-se que eu mencionei que nós somos responsabilizados a zelar pelo nosso testemunho, a zelar pela nossa santidade. Quando fazemos isso, e à medida que fazemos isso, o Espírito Santo vai renovando a nossa mente, o nosso entendimento, e nos revestindo então, nos tornando então, essa nova criatura, nos dando essa nova natureza. Concluindo, queridos, não vamos viver mais como vivem os gentios. Ou melhor dizendo, a palavra de Deus exortou aqueles irmãos e exorta cada um de nós a tomarmos o devido cuidado para não estarmos nos assemelhando aos gentios. Presbítero Eli leu para nós, na abertura do culto, Romanos, capítulo 12. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pelo entendimento. Está ligado a isso, a esse entendimento que o Espírito Santo vai nos capacitando aqui. E assim, termos um padrão de vida diferente neste mundo. Deixar de lado esta velha natureza,
buscar esse entendimento que vem do Espírito e mostrarmos isso na nossa vida diária. Eu gostaria que você se sentisse incentivado a levar isso mais a sério, a levar a sua santidade, a sua fé, a sua caminhada com o Senhor mais a sério. Como assim mais a sério? Fugindo do pecado, sendo mais dedicado à oração, à leitura bíblica, aos exercícios devocionais, ao estudo da palavra do Senhor, aprender mais do Senhor, crescer no conhecimento e no exercício daquilo que você já aprendeu até aqui. Enfim, uma vida mais dedicada, uma vida espiritual mais intensa, porque o grande risco que nós corremos, de um lado, é cair no pecado, ou de outro lado, é nos tornarmos meros religiosos, que vão esfriando na fé. Nós não queremos nenhuma dessas coisas. Que possamos permanecer cada vez mais firme no caminho do Senhor. Vamos orar por isso? Pai, bendito seja o Senhor. Nós agradecemos por Tua palavra. Somos desafiados diante de um texto tão sério, que fala diretamente a maneira com que temos vivido. Oh Deus, nós pedimos, tem misericórdia de nós, nos guia, nos capacita. Oh Deus, se tem alguém aqui que precisa melhorar nesta questão da santidade, da dedicação ao Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja convencendo, preparando, instruindo ela a assim fazer. Não nos deixe, ó Deus, no pecado, não nos deixe esfriar espiritualmente. Abençoa a Tua igreja, para que possamos viver esta vida em abundância que o Senhor prometeu. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor com um cântico e depois nós receberemos a bênção. Nada novo achei.
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar ao Senhor. Vamos ficar de pé. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Sente-se um instante, por favor. Quero